Salve, salve, galera! Eu fui mais uma vez na área. É muito gostoso vir gravar com a professora Márcia. Aliás, acho que é a terceira ou quarta vez, né? Acho que é por aí. Terceira ou quarta vez que eu venho gravar. E toda vez que eu venho gravar, eu venho pensando o que falar com ela. Hoje eu defini muito bem a professora Márcia e falei que ela é uma espécie de um guru. Na verdade, você é professora de história. Exatamente. Fala muito bem sobre Dante. Aliás, não conheço uma pessoa, não conversei com uma pessoa que fale tão bem sobre Dante e sobre a literatura. É muito gostoso vir gravar com ela, porque tudo que você fala, ela sabe falar com propriedade. E eu queria saber de você, como professora e estudiosa, onde nós estamos? O que está acontecendo? Paulo, é difícil resumir assim, mas eu vou tentar abordar alguns aspectos. O primeiro deles é o abandono deliberado da educação. Eu acho que esse é o primeiro problema. Quando você tem uma sociedade que despreza a educação, que não dá o valor que ela merece, fica muito difícil. Quando você tem, por exemplo, um presidente que se orgulha de nunca ter estudado e recebe de uma parcela significativa dos professores o voto para se tornar presidente, eu acho que isso já é um sinal extremamente assustador. Não é? Aí eu vi recentemente, nessa semana, recentemente é bem esta semana, duas reportagens distintas, mas que traduzem um pouco isso que você falou. Primeiro, a USP, a Universidade de São Paulo, é a única universidade brasileira que consta entre as 100 melhores do mundo. Ela caiu de 2015 para 2016, do 80º não sei o que lugar, para o 91º, quer dizer, ela está quase fora. São 10 mil profissionais, doutores, cada um em áreas específicas, indicando 45 universidades no planeta que produziram estudos, desenvolveram técnicas, enfim, produziram estudos que impactaram na sociedade. Então, são 10 mil profissionais. E aí, de repente, todos eles combinaram? É porque a gente não produz artigos em revistas de alto impacto, até produzimos, mas esses artigos, essas pesquisas se revertem de que forma em qualidade para a sociedade como um todo? Pouquíssimos. Então você não tem, isso é decadência. Aí você olha uma outra reportagem do Estadão ou da Folha, não me lembro mais, falando da colocação do Brasil no PISA, que são avaliações internacionais, é uma avaliação internacional anual de ciências e matemática. São 137 países, 130. O Brasil está no 130 e qualquer coisa. O Brasil se equipara a Moçambique. Mas eu acredito que a nossa crise mais preocupante, antes de todas as elas, antes até da saúde, é a educação. Eu concordo plenamente. Acho assim, primeira coisa que tem que haver é punição. O cara roubou, cadeia. A sociedade tem que ver que, olha, se você infringir as leis, você vai ser punido. Porque o Brasil manda o seguinte recado para a população: seja safado, porque vale a pena. O crime compensa. Se a gente não visse aí a ação da Lava Jato, da equipe que comanda a Lava Jato, nós estaríamos em que situação hoje? E veja toda a resistência política que existe a ela. Então primeira coisa, o povo começa a ver que tem punição. Ótimo. Agora, como é que nós vamos qualificar o professor? Porque o professor, diferentemente de todos os outros profissionais liberais, o cliente dele não o critica. Não tem a condição de criticá-lo. O cliente dele está nas mãos dele para aprender. Então, o professor tem que estar imbuído do espírito e da consciência, da importância dele na formação daquela criança, daquele educador. Ele não tem que usar o tablado da sala de aula como palanque político. Ele não tem que fazer discurso pró ou contra fulano ou ciclano. Ele tem que dar aula. E o que é a aula dele? É conteúdo. Ele tem que ensinar. Muito bem. Ele vai ensinar se ele não sabe? Então, a gente precisa formar esse professor. Eu vou te dar o exemplo, não vou citar o nome da cidade, mas é uma cidade que eu atendia como profissional em formação continuada de professores. O que o prefeito fazia? O prefeito melhorou significativamente o salário desses professores e aplicou uma prova de cara, quando ele assumiu. Uma prova que qualificava o professor na sua especialidade e em língua portuguesa. Ele tinha que saber, basicamente, conceitos do conteúdo dele e pro português. Mais da metade não atingiu. O que o prefeito fez? Pagou o curso de qualificação.
como a cidade ficava longe da capital, iam professores, ele fez um acordo com a capital do estado, a Universidade Federal, uma Universidade Federal instalada naquela capital, levava professores e ele foi bancando. Hoje essa cidade tem uma das melhores notas em classificação de escolas municipais do Brasil. Então ele investiu na qualificação do professor. O Geraldo Alckmin tentou fazer isso no estado de São Paulo. A secretária não aguentou, ela foi demitida quando ela quis fazer uma prova para avaliação. Vamos avaliar o que o professor sabe. Porque tem professor, e eu conheço, infelizmente, que ele dá a mesma aula há 30 anos. Não, por quê? Porque ninguém cobra dele. E quem paga esse preço é o aluno da escola pública. Porque o aluno da escola particular, o diretor manda embora. Olha, professor, você não serve para mim. E aí, ou ele dá uma aula que preste, ou ele vai ser demitido. Na escola pública, muitas escolas, o que a gente faz? O diretor faz que não vê, porque ele precisa do voto daquele professor para continuar professor. Ele precisa dos conchavos políticos. Existem situações dentro da escola pública que precisam mudar. E quem é que vai pôr o dedo nessa ferida? E a família. Só para concluir. O pai não pode achar que a escola é o parquinho da criança. Vai lá se divertir, depois que você crescer, você vai aprender. A escola é o lugar para socializar também. Mas ele tem que aprender. O pai tem que ir lá e falar, escuta aqui, como é que vira e mexe meu filho é dispensado antes do final das aulas? Porque isso acontece. Ah, mas eu vou brigar, meu filho gosta daquele professor que falta. Porque tem isso também. Ah, é? Ô, televisão? Ô, Rede Globo? Ô, Multi TV? Ô, vem aqui, vai lá na escola, que aquela escola frequentemente... Isso, a imprensa vai. Aí o diretor vai ter que se explicar. O diretor pode dizer assim, não posso fazer nada com esse professor porque ele é concursado. Mentira, ele pode. Ele pode mandar um ofício para o núcleo de educação, informando. Há alternativas, sim. Né? É que olha, você finge que ensina, o outro finge que aprende. E a partir do momento em que a escola cobrar, os pais cobrarem a escola, a coisa muda. Porque a escola pública não é de graça. Todos nós pagamos pela escola pública. O nosso salário, o empresário que tem todo aquele monte de imposto que ele tem que pagar, uma das maiores cargas tributárias do mundo, a escola pública é paga e muito bem paga. Aonde é que vai esse dinheiro? Aí é outra. Pode ser roubada, mas que ela é paga. Roubada. Ela é roubada. Ontem saiu uma... Não fala nada. Não fala nada. Não fala nada. Nós vamos fazer um recreio. Nós vamos fazer um recreio, porque isso aqui tá igual. Nós estamos na escola. Nós vamos fazer um intervalo, tomar um lanchinho, comer esse bolo. É bolo de chocolate? É bolo de chocolate. Esse aqui é o formigueiro ou é o cuca maluca? Qual que é esse? Tem avelã dentro. Avelã? Adoro avelã. Eu comprei, porque eu na cozinha sou... Você na cozinha? Nada. Nem eu, mas eu como. A minha água fervendo evapora. O Marquinhos também, ele erra gelo. Intervalo, a gente já volta.